E se eu te dissesse que existe um nome que não foi esquecido com o tempo, mas empurrado para fora da memória, como quem apaga um símbolo do altar antes que ele comece a falar? Por que certas palavras atravessam milênios intactas, enquanto outras parecem amaldiçoadas? Como se pronunciar fosse acender uma lâmpada em um corredor proibido. Quem decide o que a humanidade pode lembrar e o que precisa permanecer trancado, mesmo quando a chave está dentro de você? Porque Thoth Jejuti nunca foi só um personagem antigo. Ele é o arquétipo do escriba do invisível, o guardião da linguagem, que não serve para entreter, mas para abrir portais dentro da mente. E é exatamente aí que a tensão começa. Quando você entende que alguns nomes não são nomes, são códigos. E certos códigos, quando ativados, reorganizam a forma como você enxerga fé, poder, culpa e liberdade. Se isso te inquieta, é porque alguma parte sua reconheceu o som antes mesmo de entender o sentido. Agora pensa comigo. Se a palavra é uma lâmina, quem controla o vocabulário controla a realidade. E se Thoth é o senhor da medida, do verbo, da escrita que pesa a alma, então o que acontece quando uma instituição constrói seu domínio sobre uma única narrativa e, de repente, descobre que existe um outro verbo competindo no silêncio? Não é só medo de heresia, é medo de comparação. Medo de que você perceba que a verdade não precisa de gritos quando tem símbolos. E medo, principalmente, de que você aprenda a ler o que foi escondido à vista de todos. Repara na ironia. Quanto mais tentam cobrir, mais o contorno aparece. Como tinta escura em tecido claro, o apagamento vira evidência. E existe um tipo de apagamento que não destrói. Ele distorce. Ele troca o nome, muda a tradução, embaralha a autoria, coloca um véu sagrado em cima do que era uma chave. E o mais sombrio nisso é que você continua acreditando que escolheu a sua crença, quando na verdade alguém escolheu as palavras que você podia usar para pensar. E se a história toda não for sobre um Deus contra outro, mas sobre a guerra secreta pelo direito de ensinar o ser humano a se conhecer, Thoth Jejuti fala de alinhamento, de equilíbrio, de uma inteligência que não pede licença para existir. E quando alguém aprende a se observar por dentro, o controle por fora enfraquece. Por isso, toda vez que você ouvir "isso não deve ser lido, isso é perigoso, isso não é para você", pergunta: perigoso para quem? Porque o verdadeiro perigo, às vezes, é você descobrir que o templo mais antigo não está em pedra, está na sua consciência. Então me acompanha até o fim, porque eu não vou te entregar uma resposta pronta. Eu vou te devolver uma pergunta que vai ficar te seguindo. Por que o nome de Thoth Jejuti provoca tanta tensão, como se fosse uma senha que ninguém quer que você digite? E se o motivo não for apenas histórico, nem apenas religioso, mas psicológico, íntimo, humano demais? Existe uma diferença enorme entre não saber e ser impedido de lembrar. E hoje, enquanto você escuta cada frase, presta atenção. O enigma não está lá fora. Ele está começando a se montar dentro de você. Mas tem uma sensação que quase todo mundo conhece, mesmo sem admitir, a de estar vivendo com uma parte da própria história faltando. Como se alguém tivesse arrancado uma página do livro e ainda assim exigisse que você acreditasse no final. E quando a gente ouve um nome como Thoth Jejuti, não é raro sentir um incômodo estranho, uma mistura de curiosidade com culpa, como se o simples ato de olhar para esse som já fosse atravessar uma linha invisível que foi desenhada antes de você nascer. Porque não é só sobre um nome antigo, é sobre o que acontece dentro de você quando percebe que o mundo sempre te ensinou a repetir, mas quase nunca te ensinou a ler. E Thoth, o escriba do invisível, não fala com quem quer uma resposta pronta. Ele fala com quem aguenta a vertigem de encarar a própria mente como um templo e também como um labirinto. E a pergunta que fica coçando por dentro é simples e brutal. Se isso é só mito, por que tentaram tanto transformar em pó? Você já reparou como certas palavras são tratadas como perigosas, mesmo quando ninguém consegue explicar exatamente o perigo? Elas não são proibidas por aquilo que dizem na superfície, mas por aquilo que despertam em silêncio.
como se o som carregasse uma memória adormecida, uma lembrança que não pertence só ao cérebro, mas ao corpo. E se o corpo reconhece antes do raciocínio, é porque existe algo em você que já esteve mais perto desse segredo do que você imagina. Há uma forma de controle que não precisa de algemas. Ela só precisa de uma narrativa única, repetida até virar ar. Uma narrativa que te dá a sensação de segurança, mas cobra um preço: o direito de duvidar com honestidade. E é aí que o nome de Todd Jejuti começa a aparecer uma rachadura. Não porque ele venha negar tudo, mas porque ele insiste em uma coisa que assusta qualquer estrutura rígida. A ideia de que o ser humano pode aprender a medir a própria verdade por dentro sem pedir permissão. E quando você pensa nisso, por mais de um instante algo muda. Você começa a desconfiar que o apagamento nunca foi só sobre páginas queimadas, pergaminhos perdidos, traduções falhas. O apagamento mais eficiente é aquele que te faz esquecer que está esquecendo. Ele não destrói o símbolo, ele o substitui. Troca o nome por uma sombra, troca o autor por um intermediário, troca a chave por um enfeite. E aí você chama de fé aquilo que talvez seja apenas hábito. Às vezes a gente acha que a dor de não saber é menor do que a dor de descobrir. Mas existe uma ferida silenciosa que nasce quando você sente que a sua alma foi educada para não fazer perguntas. E Todd Jejuti, com seu peso de escriba, parece sussurrar o contrário. Perguntas não são ameaças, são instrumentos. Só que instrumento nas mãos certas vira cura, e nas mãos erradas vira libertação. E libertação assusta quem vive de dirigir o medo. Pensa na imagem: um salão com velas, uma biblioteca trancada, um selo de sagrado colado em cima de uma palavra. Não para protegê-la, mas para afastar você dela. Porque chamar algo de perigoso é um jeito elegante de dizer: isso não pode cair nas suas mãos. E a pergunta que você evita, porque ela é desconfortável, é esta: quem decidiu que certas chaves não eram para você? Aí você começa a notar padrões. O que foi chamado de pagão nem sempre era mentira, muitas vezes era concorrência. O que foi chamado de heresia nem sempre era erro, muitas vezes era autonomia. E de repente, a história deixa de ser uma guerra de deuses e vira uma guerra de linguagem. Uma disputa por quem nomeia o mundo, porque quem nomeia, molda. Quem molda, governa. E quem governa raramente quer que você aprenda a escrever o próprio destino. Todd Jejuti aparece então como um espelho que não mente. E é por isso que ele incomoda. Espelho não acusa, mas também não alivia. Ele mostra o que está lá. Mostra o medo por trás da devoção automática. Mostra o desejo de ser guiado quando você está cansado. Mostra a vontade de acreditar, porque acreditar dói menos do que encarar o vazio. Só que Todd não te empurra para o vazio. Ele te empurra para dentro. E para muita gente, entrar em si é mais assustador do que qualquer inferno imaginado. Você pode sentir isso agora, se for honesto. Existe uma parte sua que quer que tudo continue simples, bem dividido, preto e branco, certo e errado. E existe outra parte, mais antiga, mais silenciosa, que já percebeu que a vida real não cabe nessas caixas. Essa parte não quer destruir a fé. Ela quer amadurecer a fé. Quer tirar a fé do medo e colocar a fé na consciência. E quando você faz esse movimento, mesmo que de leve, você vira alguém difícil de manipular. É por isso que o apagamento não precisa ser explícito. Basta um desvio. Basta tirar o nome e deixar a função. Basta arrancar a autoria e manter o ensinamento, só que com outro rótulo. Você continua bebendo a água, mas não sabe de qual fonte ela vem. E quando você não sabe a fonte, você não sabe o caminho de volta. Percebe como isso não é apenas história? Isso é psicologia. É o jeito mais sutil de manter você dependente. Porque dependência não é só financeira, nem social. Existe dependência espiritual, dependência emocional, de ter alguém dizendo o que você deve sentir para ser aceito. E Todd Jejuti, do jeito que ecoa através dos símbolos, faz uma pergunta que desmonta essa estrutura por dentro. E se a sua alma tiver instrumentos próprios de discernimento? E se a verdadeira autoridade não for um trono externo,
mas uma balança interna. E se o que você chama de obediência for em parte medo de ser responsável pelo seu próprio olhar? E aí vem o choque mais íntimo. Você percebe que o apagamento, quando funciona, não apaga só um nome. Ele apaga uma possibilidade. Apaga a possibilidade de você entender que linguagem é criação, que palavra é direção, que pensamento é rito. E se isso é verdade, então controlar palavras é controlar destinos. E talvez seja por isso que o motivo pareça sombrio, porque ele não fala apenas do passado. Ele descreve um mecanismo que ainda pulsa no presente. Só que aqui existe um ponto de alívio, uma pausa que não é calmaria, mas clareza. Ninguém consegue apagar completamente aquilo que foi escrito no nível do símbolo. Podem esconder, podem distorcer, podem fazer você se sentir culpado por perguntar. Mas existe um lugar em você que reage quando encontra uma verdade que foi fechada por fora, como se um ferrolho interno começasse a ceder. E quando esse ferrolho cede, você não volta a ser o mesmo, mesmo que ainda não saiba explicar porquê. Então, eu te peço uma coisa simples. Antes de seguirmos mais fundo, observa o que está acontecendo dentro de você enquanto escuta isso. Não acredite em mim por acreditar. Sente, percebe o arrepio, a resistência, a vontade de fugir, a vontade de continuar. Porque a parte mais sombria dessa história não é um documento perdido nem um concílio distante. A parte mais sombria é descobrir que você pode ter passado a vida inteira sem perceber que alguém, em algum momento, tentou te ensinar a esquecer. E que o primeiro passo para lembrar começa exatamente aqui, nesse incômodo que não te larga. O que quase ninguém percebe é que o apagamento mais eficaz não precisa destruir nada. Ele só precisa reorganizar o cenário por dentro, como quem muda os móveis de lugar numa casa enquanto você dorme. E quando você acorda, ainda é a sua casa. Mas você tropeça nos próprios passos. Quando um nome desaparece, não é apenas um detalhe que some, é uma rota inteira que fica inacessível. E uma rota inacessível cria uma dependência silenciosa. Você passa a aceitar o mapa que te deram, porque não sabe mais que existiam outras estradas. E aqui a coisa fica mais íntima do que histórica, porque esse tipo de apagamento não acontece apenas em livros antigos. Ele acontece dentro de famílias, dentro de relacionamentos, dentro de gente que foi ensinada a engolir a própria voz para não desagradar. É por isso que esse tema toca tão fundo. Porque no fundo você já viveu isso em algum nível. Você já viu alguém reescrever uma história para parecer inocente? Já viu alguém cortar uma parte de você para caber numa regra? Já viu alguém chamar sua dúvida de rebeldia só para manter você pequeno? Então, quando você ouve Tote Jejuti, a alma reconhece o padrão antes do intelecto entender o enredo. Porque Tote não é só um deus do conhecimento, como se fosse uma etiqueta confortável. Ele é o símbolo do conhecimento que exige maturidade. É o verbo que não foi feito para virar decoração, mas para virar instrumento. E instrumento, quando cai na mão de quem vive de conduzir consciências, vira ameaça. Por isso que é tão útil transformar Tot em folclore, em curiosidade de museu, em nota de rodapé. Porque quando algo vira nota de rodapé, você para de sentir o peso que aquilo tem no centro do peito. E talvez você esteja começando a notar um detalhe cruel. A maior parte do controle espiritual não começa com violência, começa com linguagem. Começa com palavras que te fazem sentir certo ou errado antes mesmo de você pensar. Começa com um vocabulário que estreita sua vida interior, como se a alma só pudesse respirar por uma fresta. E se existe uma figura que mexe exatamente com isso, que mexe com o peso da palavra, com a medida, com a escrita que organiza o mundo, é Tot Jejuti. Não é contra nada, é a favor do discernimento. E discernimento é o tipo de liberdade que ninguém consegue administrar de fora. Repara como isso é sofisticado. Não é preciso dizer não existe para apagar. Basta dizer isso não importa. Basta rir. Basta colocar numa gaveta chamada curiosidades.
Porque o riso, muitas vezes, é um cadeado emocional. Ele impede você de atravessar. Ele te dá uma desculpa para não encarar a própria fome de verdade. E quando você foge dessa fome, você se protege, mas também se diminui. E o que assusta é perceber quantas vezes você foi treinado a se diminuir sem perceber. Só que Todt Jejuti, na sua essência simbólica, não se interessa por essa domesticação. Ele fala de um tipo de inteligência que não pede licença para existir e justamente por isso não combina com estruturas que precisam de submissão emocional. E aí nasce uma tensão interna, a parte de você que quer pertencer sente medo e a parte de você que quer entender sente raiva. E as duas brigam num silêncio que ninguém vê. Você já sentiu isso? Como se estivesse dividido entre ser aceito e ser verdadeiro, entre ser obediente e ser inteiro? E quando essa tensão aparece, a mente tenta negociar. Tá bom, eu posso ouvir, mas sem me envolver. Só que esse é o ponto. Você não controla o que te atravessa quando a palavra certa encosta no símbolo certo dentro de você. Algumas ideias não entram como informação. Elas entram como lembrança. Elas não convencem, elas despertam. E despertar dói porque quebra a anestesia. Por isso tanta gente prefere a paz artificial do não mexe nisso ao desconforto fértil do por que isso me incomoda tanto. Tem um tipo de medo que não é medo de punição, é medo de perder o chão. Porque quando você descobre que um nome foi abafado, você começa a suspeitar que outras coisas também foram filtradas. E aí vem a vertigem. Se me ensinaram a esquecer, o que mais eu esqueci? Se me deram um mapa, o que ficou fora dele? Se me disseram, isso é sagrado, será que era sagrado mesmo? Ou era apenas útil? E a mente, quando chega aqui, tenta voltar correndo para o conforto das certezas, mas o coração já foi fisgado. E coração fisgado não volta ileso. O mais sombrio não é imaginar uma conspiração como se fosse um filme. O mais sombrio é perceber a lógica humana por trás do apagamento. Poder não gosta de concorrência simbólica. Poder não gosta de gente que aprende a ler por si. Poder prefere mediadores, porque mediador controla o fluxo. E Todt Jejuti, sendo o escriba, é justamente o símbolo de alguém que não entrega o fluxo para outro. Ele ensina a ler o fluxo. E quem aprende a ler o fluxo começa a enxergar padrões onde antes via apenas destino. E aí você começa a perceber que a história religiosa não é só uma sequência de eventos. É uma disputa por narrativa, por autoria, por interpretação. É uma disputa por quem tem o direito de dizer isso significa aquilo. E quando alguém monopoliza o significado, monopoliza a realidade interna do outro. Quantas vezes você já foi convencido a interpretar sua dor como fraqueza, sua pergunta como pecado, sua intuição como ameaça? Quantas vezes você já engoliu um pressentimento só para continuar em paz, quando no fundo a paz era só silêncio forçado? Todt Jejuti aparece como uma espécie de contraditório do medo. Não porque ele te prometa conforto, mas porque ele te oferece responsabilidade. E responsabilidade é pesada. Ela exige que você pare de terceirizar sua alma. Exige que você encare a própria sombra sem colocar tudo nas costas de um inimigo externo. Exige que você perceba que o templo não é apenas um lugar, é um estado. E quando você entende isso, você começa a ficar perigoso no melhor sentido. Perigoso para as estruturas que dependem da sua inconsciência. E talvez seja por isso que o apagamento se torna tão sombrio, porque ele não quer apenas esconder um nome. Ele quer impedir um processo. Impedir que você perceba que palavra é criação. Impedir que você perceba que pensamento repetido vira prisão. Impedir que você perceba que a sua devoção pode ter sido treinada para servir a uma forma de controle emocional e não necessariamente ao sagrado em si. E isso é uma distinção que dá medo, porque mexe com o que você chama de identidade. Se eu fui educado por uma narrativa única, quem eu sou quando descubro que existiam outras camadas? E nesse ponto, muita gente tenta correr para um extremo, ou rejeita tudo,
ou aceita tudo. Mas o caminho de Todt Jejuti não é esse. Ele não te empurra para a negação, nem para a credulidade. Ele te empurra para a medida, para a balança, para o teste interno. E aqui o texto começa a se transformar em espelho, porque não importa o que você acredita sobre o passado. Importa o que acontece em você, quando você encara a possibilidade de ter sido conduzido por palavras que não eram suas. Talvez você esteja pensando, mas por que eu sentiria isso tão forte? E a resposta não precisa ser mística para ser profunda. Basta reconhecer que a mente humana carrega marcas de tudo o que foi proibido sentir. Quando uma pergunta é proibida, ela não morre, ela vira sintoma, ela vira ansiedade, vira culpa sem nome, vira sensação de estar sempre devendo algo. E aí vem o alívio silencioso. Quando você encontra uma chave simbólica que dá nome ao que você sentia, o corpo respira. Não porque você recebeu uma resposta, mas porque você ganhou permissão para existir inteiro. E essa permissão é o que assusta. Porque se você pode existir inteiro, você pode escolher. E se você pode escolher, ninguém te controla do mesmo jeito. Então, o apagamento precisa ser emocional, não apenas intelectual. Ele precisa fazer você sentir que procurar é perigoso, que perguntar é sujo, que olhar para outras fontes é traição. Percebe a sutileza? O controle não precisa prender seu corpo. Ele prende sua curiosidade. Ele prende seu olhar. Ele prende a sua coragem de atravessar a porta. E eu quero que você perceba uma coisa agora, bem devagar. A parte de você que está ouvindo isso e sentindo um frio no estômago não está sentindo medo do conteúdo. Está sentindo medo da mudança que esse conteúdo pode causar. Porque mudar dói, mesmo quando é para melhor. Mudar exige luto da antiga versão de você. Exige despedida da pessoa que aceitava tudo sem questionar. Exige que você olhe para trás e veja quantas vezes você foi manipulado pela própria necessidade de pertença. Mas, ao mesmo tempo, existe um fio de luz aqui. Um fio que não é euforia, é lucidez. Porque quando o mecanismo fica visível, ele perde força. Quando você entende que palavras moldam destinos, você começa a escolher palavras melhores para pensar. Quando você entende que apagamento cria dependência, você começa a buscar fontes. Quando você entende que o símbolo foi distorcido, você começa a procurar o símbolo original dentro de você. E é aí que a história fica inevitável, porque a curiosidade vira chamado. E chamado, quando é real, não deixa você dormir do mesmo jeito. Então me diz, mesmo que só por dentro, o que acontece se o nome de Todt Jejuti não foi abafado por ser falso, mas por ser funcional demais? O que acontece se ele não competia apenas com crenças, mas com o próprio método de conduzir consciências? E se o motivo sombrio não estiver num documento perdido, mas na anatomia do poder, na forma como instituições aprendem a sobreviver através do medo? Guarda essa pergunta, porque o próximo passo nessa travessia não é sobre provar algo para o mundo, é sobre perceber o que o mundo tentou provar dentro de você sem que você percebesse. Tem um momento em que a mente faz uma coisa estranha. Ela tenta transformar o desconforto em distração. Ela procura qualquer ruído para não encarar a pergunta que acabou de nascer. Porque perguntas verdadeiras não pedem licença, elas se instalam. E quando essa pergunta encosta no nome Todt Jejuti, não é como ouvir um termo distante, é como tocar numa superfície fria e perceber que ela está viva por baixo. Você sente a pele reagir antes de formar opinião, e isso já é um sinal de que o assunto não está apenas fora, está dentro. E é aqui que você começa a entender o que significa apagar um nome. Não é riscar letras, é cortar um fio de reconhecimento. É impedir que a pessoa perceba que existe um caminho alternativo para a própria consciência. Porque um nome pode funcionar como chave. Ele pode abrir uma sala que você nem sabia que existia dentro de você. E se alguém controla as chaves, controla os acessos. Controla o que você encontra quando decide se olhar sem o filtro de uma voz externa.
Pensa nisso com honestidade. Quantas vezes você sentiu que precisava de um intermediário para ser aceito por algo maior? Quantas vezes te ensinaram que você, sozinho, não era suficiente para compreender, para interpretar, para tocar o sagrado sem perigo? Esse é um condicionamento que entra na carne. Ele vira hábito emocional, e hábito emocional vira crença. Então, quando você encontra um símbolo como Tot Jejuti, que fala de medida, de escrita, de discernimento, de uma inteligência que não implora a aprovação, essa crença começa a tremer. Porque o que treme não é a fé. O que treme é a dependência disfarçada de fé. E isso é delicado, porque ninguém gosta de admitir dependência, principalmente quando ela veio embalada como virtude. Só que existe uma diferença imensa entre humildade e anulação. Humildade é reconhecer limites com dignidade. Anulação é entregar sua alma por medo. E o apagamento de um nome, quando acontece de verdade, empurra a humanidade para a anulação, porque corta a ideia de que você pode aprender a pesar as coisas por dentro. E é curioso como o apagamento sempre vem acompanhado de um tipo de narrativa que parece protetora. Isso é perigoso para você. Isso pode te confundir. Isso pode te desviar. Só que proteção demais vira jaula. E a jaula mais eficiente é aquela que chama a si mesma de abrigo. Você não sente grades, sente regras. Você não sente algemas, sente culpa. Você não sente censura, sente vergonha. E quando você sente vergonha de perguntar, você já perdeu uma parte de si sem perceber. Tot Jejuti, na linguagem dos símbolos, não se apresenta como um inimigo da fé, mas como um inimigo do medo. E medo é uma moeda valiosa em qualquer estrutura que precise manter pessoas obedientes, porque medo torna a mente estreita. Medo faz a pessoa negociar a própria verdade para não perder o pertencimento. Medo faz a pessoa preferir o conforto da resposta pronta ao risco da descoberta. E quando alguém descobre que pode olhar para o invisível sem pedir permissão, essa moeda começa a desvalorizar. Talvez por isso a tentativa de apagar não precise ser uma fogueira literal. Às vezes, a fogueira é psicológica. Ela acontece quando um símbolo é demonizado, quando uma tradição é caricaturada, quando um nome é transformado em sinônimo de perigo. A caricatura é uma forma de incêndio. Ela queima a complexidade. E sem complexidade, você perde a capacidade de sentir nuances, de fazer perguntas certas, de reconhecer quando uma verdade foi reduzida para caber numa doutrina. E aí a espiral fica mais profunda, porque você começa a perceber que o problema não é igreja como ideia abstrata, e sim o impulso humano de institucionalizar o sagrado para controlar o acesso ao sagrado. Sempre que o sagrado vira propriedade, alguém vira proprietário. E proprietário, por definição, decide quem entra e quem fica do lado de fora. Então, o apagamento do nome Tot Jejuti pode ser visto como um movimento de fronteira, não necessariamente para negar que existia algo antes, mas para garantir que você não use esse antes como espelho do agora. Você já percebeu como certas instituições não gostam de espelho? Porque espelho não destrói, mas expõe, ele mostra. E quando ele mostra, você compara. E quando você compara, você percebe padrões. E quando você percebe padrões, você começa a se perguntar se aquilo que te ensinaram como inevitável é apenas conveniente. A conveniência é um tipo de sombra que gosta de se vestir de verdade absoluta. E é nessa sombra que o motivo fica sombrio, porque não é sobre passado distante, é sobre um mecanismo que respira até hoje. Mas antes de você cair na armadilha de transformar isso numa guerra externa, eu quero te puxar de volta para dentro. Porque o lugar onde o apagamento dói de verdade não é num arquivo antigo, é no seu peito. É quando você reconhece que algumas partes de você foram desautorizadas, que sua intuição foi treinada para pedir desculpas, que seu pensamento foi treinado para se curvar. E quando você encosta nesse reconhecimento, vem uma tristeza difícil de explicar, como se você estivesse de luto por uma versão de si que nunca teve chance de nascer. E é aí que Tot
Todd Jejuti como arquétipo se torna perigoso para qualquer sistema que prefira pessoas quebradas. Porque pessoas quebradas pedem salvamento o tempo todo. E salvamento, quando vira indústria emocional, vira ciclo. Você cai, pede, recebe, agradece e cai de novo, porque nunca te ensinaram a construir o chão por dentro. Todd, ao contrário, aponta para o chão interno, aponta para a balança, aponta para a escrita que organiza o caos. E quando você aprende a organizar o caos, você para de confundir desespero com espiritualidade. Só que organizar o caos não é confortável, é assustador, porque de repente você não tem mais para quem culpar. Você não tem mais desculpa para fugir. Você não tem mais a muleta do me disseram. Você vira autor, e autor paga o preço da autoria, responsabilidade. Por isso, a mente resiste. Por isso você sente um aperto. Por isso, às vezes, você quer que eu pare de falar e, ao mesmo tempo, quer que eu continue. Porque continuar significa atravessar a porta. E atravessar a porta significa não poder fingir que não viu. Existe uma imagem antiga que volta sempre quando se fala de Todd Jejuti. A imagem do escriba, do registro, do peso. E mesmo que você nunca tenha estudado isso de forma formal, você entende intuitivamente o significado. Escrever é fixar, escrever é dar forma, escrever é tornar visível o que era só sensação. E quando você torna visível, você muda, porque você passa a se enxergar. E nada assusta mais do que se enxergar sem maquiagem. Talvez seja por isso que o apagamento não mira apenas o nome. Ele mira a prática interior que o nome representa. Ele mira a coragem de olhar para o próprio coração como um texto que pode ser lido. Ele mira a noção de que a sua vida não precisa ser guiada apenas por ordens, mas por compreensão. E compreensão é libertadora porque ela é silenciosa. Ela não precisa de aplauso, ela não precisa de autorização, ela só precisa de presença. E presença é o contrário do transe, porque muitas pessoas vivem em transe, repetindo palavras que não sentem, rituais que não entendem, culpando a própria dúvida como se a dúvida fosse doença. Mas dúvida é parte do crescimento quando ela é honesta. Dúvida é o espaço onde a verdade respira. E se você mata a dúvida, você mata a inteligência espiritual. Você vira apenas repetição. E repetição, quando é imposta, vira hipnose coletiva. Agora pensa no peso disso. Se você consegue manter uma população inteira em hipnose emocional, você governa sem esforço. Você não precisa bater. Você precisa apenas narrar. Você não precisa aprender. Você precisa apenas definir o vocabulário. Você não precisa censurar abertamente. Você precisa apenas ensinar as pessoas a se censurarem por dentro. E quando a autocensura vira virtude, o controle fica perfeito. Não porque é malvado como caricatura, mas porque é eficiente como sistema. É aqui que o motivo começa a ganhar um contorno mais escuro, porque não se trata apenas de o que esconderam, mas de por que esconder. E por que esconder quase sempre volta ao mesmo ponto. Quem controla a ponte controla o rio. Quem controla o acesso controla a fé. Quem controla a interpretação controla a alma. E um símbolo como Todd Jejuti, que aponta para uma ponte interna, enfraquece o monopólio da ponte externa. E aí surge um incômodo que eu preciso nomear, porque ele vai te acompanhar. E se você foi treinado a confundir submissão com santidade, e se te ensinaram que obedecer sem entender é virtude, quando na verdade é medo bem vestido, e se a sua alma sempre soube disso, mas ficou quieta para não perder o amor, para não perder o grupo, para não perder a sensação de estar certo, percebe como isso toca na ferida mais humana de todas, a ferida do pertencimento, porque o pertencimento é uma fome. Antiga, a gente aceita quase qualquer coisa para não ser expulso do calor do grupo. E é por isso que o controle espiritual é tão poderoso. Ele ameaça o pertencimento. Ele te faz acreditar que se você pensar diferente, você será abandonado pelo céu e pela terra. E esse medo é tão infantil e tão profundo que ele governa adultos sem que eles percebam. Então, o apagamento de um nome é também o apagamento da coragem de ficar sozinho com a própria consciência.
Tot Jejuti, nesse sentido, não é só um símbolo de conhecimento. Ele é um símbolo de solidão madura. Não a solidão triste, mas a solidão de quem consegue ficar consigo mesmo sem se odiar. E quem consegue ficar consigo mesmo não é fácil de comprar com promessas vazias. Não é fácil de assustar com ameaças. Não é fácil de manipular com culpa. Porque a pessoa já aprendeu a ouvir o que está dentro. E o que está dentro é mais difícil de falsificar. Só que ninguém chega aí sem atravessar um deserto. E o deserto aqui é emocional. É o deserto de olhar para a própria vida e perceber quantas escolhas foram feitas para agradar. Quantas orações foram feitas por medo, não por amor. Quantas confissões foram mais uma tentativa de se livrar da ansiedade do que um encontro real com o sagrado. E quando você enxerga isso, dói, porque você se sente traído. Mas a traição mais dura não é a de uma instituição. É a de ter traído a própria intuição por tanto tempo. E nesse ponto, eu não quero te deixar só com dor. Existe um tipo de alívio que chega como um sussurro, não como um grito. O alívio de perceber que você não é ruim por sentir dúvida, que você não é fraco por questionar, que você não é perigoso por querer compreender. O alívio de perceber que a sua mente não é um inimigo da fé, é uma ferramenta do sagrado. E uma ferramenta não precisa ser silenciada, precisa ser ensinada a usar. E é aqui que a figura do escriba volta com força, porque escrever é aprender a usar. Escrever é tornar consciente. Escrever é transformar sensação em direção. E direção é o que falta quando a pessoa vive de repetição. Você repete, mas não sabe para onde vai. Você obedece, mas não sabe quem você está se tornando. Você crê, mas não sabe o que está fazendo com a própria alma. E quando Tot Jejuti entra na cena como símbolo, ele não te dá uma placa pronta. Ele te entrega uma pergunta que funciona como bússola. E a bússola começa assim, bem simples, bem cruel. O que em você foi proibido de existir? O que em você foi chamado de tentação quando era apenas desejo de ser inteiro? O que em você foi chamado de orgulho quando era apenas dignidade? O que em você foi chamado de rebeldia quando era apenas inteligência? Essas perguntas não são teóricas. Elas mexem no estômago porque elas encostam em memórias, em frases que você ouviu, em olhares que te corrigiram, em momentos em que você engoliu palavras para parecer bom. E quando você começa a lembrar disso, você entende por que um nome pode ser apagado. Porque um nome carrega uma psicologia, ele carrega um método, ele carrega um tipo de olhar. E um tipo de olhar pode desmontar uma estrutura inteira sem levantar um dedo. Basta ver, basta enxergar, basta comparar. Basta perceber que o sagrado não precisa de medo para se sustentar. Medo é o sinal de que algo está tentando se proteger. E é nesse ponto que eu quero criar um loop que vai ficar te chamando até o próximo trecho. Porque ele é a chave do que vem. Se o apagamento do nome Tot Jejuti fosse apenas um detalhe histórico, não causaria essa reação em você. Você não sentiria esse aperto, você não sentiria essa vontade de continuar. Então a pergunta inevitável é: o que exatamente dentro de você está respondendo agora? É só curiosidade ou é reconhecimento? E se for reconhecimento, de onde vem esse reconhecimento? Porque certas memórias não são do cérebro, são do símbolo. E símbolo, quando acorda, não volta a dormir com facilidade. Então, enquanto você respira e tenta organizar o que está sentindo, segura essa imagem. Uma palavra escondida não desaparece. Ela fica reverberando por baixo da superfície, como um tambor abafado que ainda assim marca o ritmo. E quando o tambor volta a soar, ele não pede desculpas, ele chama, e o chamado, quando é real, sempre vem com uma sensação estranha de destino, como se você já tivesse passado por esse corredor antes e só agora estivesse lembrando onde a porta fica. E o mais estranho é que quando esse tambor volta a soar, ele não vem com explicações, ele vem com sensação. Ele vem como um desconforto que se recusa a ser diagnosticado com pressa, porque o que está se movendo aqui não é uma opinião sobre história,
é um mecanismo interno que começa a despertar. É como se a sua consciência, por anos, tivesse sido treinada a caminhar por um corredor estreito e agora alguém acendesse uma luz lateral, mostrando uma porta que sempre esteve ali, mas que você foi acostumado a ignorar. E quando você vê a porta, você não consegue desver. É nesse ponto que as pessoas costumam tentar se defender dizendo: isso é só curiosidade, isso é só entretenimento, isso é só teoria. Só que o corpo não reage assim a entretenimento. O corpo reage quando algo mexe com a base. E a base aqui é a percepção de que a realidade que você aprendeu a habitar pode ter sido cuidadosamente editada. Não editada para te proteger do mal, mas para te manter longe de certas perguntas. E pergunta proibida sempre volta com mais força, porque o proibido não morre, ele fermenta. O nome Thot Jejuti fermenta. Ele fermenta como uma palavra que carrega uma função que muitos preferem que você nunca descubra em si mesmo. E a função é simples e imensa: aprender a ler. Não ler letras em papel, mas ler o que acontece por trás da aparência. Ler as camadas de uma frase. Ler as intenções escondidas numa promessa. Ler o medo por trás de uma ameaça. Ler aquilo que está sendo vendido como verdade e perceber quando é apenas estratégia emocional. Esse tipo de leitura é uma forma de soberania, e soberania é um pecado para qualquer estrutura que precise da sua infância espiritual para sobreviver. Talvez você esteja lembrando de momentos em que alguém te entregou uma explicação e por dentro você sentiu que faltava algo, e você engoliu essa sensação porque não queria ser o difícil, você não queria ser o questionador, você queria paz. Mas a paz comprada com silêncio costuma virar dívida interna, e dívida interna vira cansaço. Um cansaço que não se resolve com descanso, porque ele não é físico, ele é um cansaço de ter que fingir que não sente. E é por isso que esse tema puxa tão fundo, porque ele encosta em anos de fingimento. Agora, tenta imaginar uma humanidade inteira vivendo com esse mesmo cansaço, só que em escala coletiva. Uma humanidade inteira condicionada a aceitar que o acesso ao sagrado passa por um portão controlado, condicionada a acreditar que a dúvida é uma falha moral, condicionada a temer o próprio pensamento quando ele foge da linha. Isso gera pessoas quebradas por dentro, mesmo quando parecem corretas por fora. E pessoas quebradas por dentro são fáceis de guiar, porque elas vão atrás de qualquer coisa que prometa aliviar a culpa sem exigir transformação real. Thot Jejuti, como símbolo, não promete aliviar culpa sem transformação. Ele não alisa a ferida, ele mostra onde ela começou. Ele não te dá um atalho, ele te dá uma lâmina de lucidez. E lucidez corta. Corta ilusões, corta auto-engano. Corta a necessidade de fingir que você acredita só para não ser rejeitado. E isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque você respira. Aterrorizante porque quando você respira, você percebe o quanto estava sem ar. E é aí que entra o ponto mais sombrio, aquele que muita gente evita porque ele parece cruel. Às vezes, o que foi chamado de caminho de salvação também foi usado como caminho de domesticação. Não porque o sagrado seja falso, mas porque o humano tem o hábito de usar o sagrado como ferramenta de poder. E quando isso acontece, o sagrado vira linguagem de controle, vira um conjunto de palavras que ativam medo, vergonha, dependência, obediência. E essas palavras entram em você tão cedo, tão fundo, que você passa a confundir a voz do condicionamento com a voz de Deus. Você já percebeu como certas vozes internas parecem sagradas só porque elas falam com autoridade? Elas dizem: você não pode, você não deve, você não é digno. E você obedece antes de questionar.
Mas autoridade não é sinônimo de verdade. Muitas vezes, autoridade é só volume. E Toth Jejuti, sendo o escriba, não grita. Ele pesa, ele mede, ele obriga você a perceber que o que manda na sua vida não é apenas o que você acredita conscientemente, mas o que você teme inconscientemente. O medo inconsciente é o verdadeiro altar escondido. É nele que você oferece sacrifícios sem perceber. Sacrifica a curiosidade, sacrifica a coragem, sacrifica a autenticidade. E em troca, recebe um tipo de pertencimento que parece amor, mas que exige que você se diminua para caber. Só que nenhuma alma aguenta isso para sempre. Uma hora, ela cobra. Uma hora, ela faz você sentir um vazio que não tem nome. Uma hora, ela faz você procurar, mesmo que você jure para si mesmo que não vai procurar. E então você procura e encontra rastros. Não precisa ser um pergaminho secreto para ser rastro. O rastro, muitas vezes, está no modo como certas ideias foram limpas para ficarem aceitáveis. Está no modo como símbolos foram reaproveitados com outra etiqueta. Está no modo como a palavra luz foi usada para te impedir de enxergar a sombra do próprio sistema que a pronuncia. Está no modo como amor foi misturado com ameaça, porque amor que ameaça não é amor, é vínculo de medo. E vínculo de medo é uma prisão que aprende a sorrir. É por isso que falar de Toth Jejuti aqui não é só abrir um assunto, é tocar numa estrutura emocional que sustenta o jeito como você se relaciona com o invisível. E talvez você perceba que, em algum lugar da sua vida, você aprendeu a negociar com o sagrado como quem negocia com um juiz. Se eu fizer isso, eu mereço aquilo. Se eu obedecer, eu serei protegido. Se eu errar, eu serei punido. Isso cria uma espiritualidade de contrato. E contrato cria ansiedade, porque contrato nunca descansa. Contrato sempre tem cláusula escondida. E ansiedade, quando vira hábito espiritual, vira controle perfeito. Toth Jejuti não é contrato. Ele é consciência. Ele é a ideia de que existe uma medida interna que não depende de ameaças externas. E isso é revolucionário, porque uma medida interna não pode ser confiscada. Podem tentar te confundir, podem tentar te culpar, podem tentar te ridicularizar. Mas se você começa a sentir a sua própria balança, você começa a perceber quando algo está pesado demais para ser verdade. Você começa a perceber quando algo precisa te assustar para se sustentar. E se precisa te assustar para se sustentar, talvez não seja sagrado, talvez seja apenas poder com roupa de sagrado. E aqui eu preciso que você perceba como isso mexe com a sua história pessoal, porque talvez você tenha crescido ouvindo que confiar em si mesmo era perigoso, que ouvir a própria intuição era orgulho, que pensar demais era tentação. E assim você aprendeu a se desligar, aprendeu a terceirizar a própria percepção, aprendeu a buscar sinais fora para não ter que encarar sinais dentro. E isso vira uma vida inteira esperando autorização, esperando confirmação, esperando que alguém diga, agora você pode. Só que essa espera desgasta a alma, porque a alma não foi feita para esperar permissão para existir. Por isso, quando o nome Toth Jejuti aparece, ele não aparece como um conceito distante. Ele aparece como um chamado para recuperar uma parte de você que foi silenciada. E recuperar dói, porque recuperar exige admitir a perda, exige admitir que você deixou coisas para trás para sobreviver, deixou perguntas para trás para ser amado, deixou sonhos para trás para ser aceito. E quando você admite isso, vem uma tristeza que parece antiga, como se ela já estivesse ali há muito tempo, esperando você ter coragem de olhar. Mas essa tristeza não é fim, ela é passagem. Ela é o início de uma maturidade que não depende de aprovação. E maturidade é exatamente aquilo que estruturas de controle não querem que você alcance,
Porque maturidade não compra promessas fáceis. Maturidade não engole explicações vazias. Maturidade não aceita a chantagem emocional do ou você concorda ou você está contra. Maturidade consegue sustentar o paradoxo, consegue amar o sagrado e, ao mesmo tempo, questionar a instituição. Consegue honrar a fé e, ao mesmo tempo, denunciar o medo travestido de fé. E talvez seja aqui que a coisa fica mais incômoda. Você percebe que a batalha não é entre religião e não religião. A batalha é entre consciência e hipnose, entre presença e repetição, entre discernimento e obediência cega. E esse tipo de batalha não acontece no palco, acontece no silêncio. Acontece quando você está sozinho e percebe que uma crença sua não veio de uma experiência, veio de uma ameaça. Acontece quando você percebe que uma culpa sua não veio de um erro real, veio de uma programação. Acontece quando você percebe que você tem medo de pensar porque alguém te ensinou que pensar era perigoso. E é nesse ponto que o motivo parece mais sombrio do que parece. Porque apagar um nome não é apagar um personagem, é apagar um método de libertação interna. É impedir que você descubra que o sagrado pode ser vivido como consciência, não como pânico. E consciência não é conveniente. Consciência não produz massa obediente. Consciência produz indivíduos. E indivíduo não é alguém que se acha melhor. Indivíduo é alguém que assume responsabilidade pela própria alma. E responsabilidade é o contrário do rebanho emocional. Talvez você sinta agora uma resistência surgindo, como se uma parte de você dissesse cuidado. E essa parte não é inimiga. Ela é a parte que aprendeu a sobreviver em sistemas de punição. Ela teme a rejeição. Ela teme o abandono. Ela teme perder a proteção do grupo. Então, ela tenta te puxar de volta para o conforto do conhecido, mesmo que o conhecido te machuque. Isso acontece com todo mundo. E é por isso que essa travessia precisa de delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Delicadeza para não destruir você. Firmeza para não deixar você fugir de novo. Thoth Jejuti, nessa leitura, aparece como um guia simbólico de firmeza. Ele não te abraça para te manter pequeno. Ele te encara para te tornar capaz. Ele não te dá um colo para você dormir. Ele te dá um espelho para você acordar. E acordar dói porque você vê. Você vê onde foi manipulado. Você vê onde foi infantilizado. Você vê onde foi assustado para ser obediente. Você vê onde sua fé foi sequestrada pela sua necessidade de pertencimento. E ver isso dá raiva, dá vergonha, dá luto, mas também dá uma coisa rara, dá dignidade. Dignidade é a sensação de poder olhar para si sem se odiar, de poder admitir a própria história sem se humilhar, de poder dizer, eu fui condicionado, sem transformar isso em sentença de morte. Dignidade é perceber que você pode recomeçar. E recomeçar aqui não significa jogar tudo fora. Significa recuperar o que é seu, recuperar a sua capacidade de pesar, recuperar a sua capacidade de discernir, recuperar a sua coragem de perguntar com honestidade, sem precisar performar santidade para ninguém. E então, você começa a perceber que o nome Thoth Jejuti não é só uma palavra. Ele é um ponto de tensão entre dois mundos. O mundo em que você recebe significados prontos e o mundo em que você aprende a construir significado por dentro. E construir significado por dentro muda tudo. Muda como você ora, muda como você sofre, muda como você ama, muda como você lida com culpa, muda como você enxerga autoridade. Porque quando você entende que o sagrado não precisa te humilhar para te purificar, você para de confundir humilhação com virtude. E isso mexe com uma ferida muito específica, a ferida de achar que você só é digno quando se quebra. Muita gente foi treinada a acreditar que se sentir pequeno é sinal de espiritualidade. Mas existe uma diferença entre reverência e esmagamento. Reverência é reconhecer grandeza sem perder a própria. Esmagamento é perder a própria grandeza para sustentar a grandeza alheia. E a espiritualidade do medo precisa de gente esmagada,
Porque gente esmagada não questiona. Gente esmagada só pede mais peso, achando que peso é prova de amor. Todt Jejuti aponta para outro caminho, a medida, a harmonia, o ajuste, não como perfeição, mas como alinhamento. Alinhamento é quando você para de viver contra si, quando você para de trair o que sente para cumprir o que esperam, quando você começa a ouvir a verdade interna sem transformar essa verdade em arrogância, porque discernir não é virar superior. Discernir é parar de ser enganado. E parar de ser enganado é uma forma de amor próprio que muitas instituições chamariam de perigo, porque amor próprio bem construído não se vende barato. E agora, presta atenção nessa sensação. Talvez você esteja percebendo que quanto mais fundo a gente vai, menos isso parece um debate sobre quem estava certo e mais parece um resgate do seu próprio direito de existir com consciência. E isso é o que torna essa história inevitável. Porque quando você encosta nesse direito, você não consegue mais voltar para uma vida de repetição inconsciente. Você até pode tentar, mas vai doer, porque você já viu a porta. E porta vista vira convite permanente. E aqui eu deixo um outro loop mais íntimo, mais perigoso. E se o motivo de tentarem apagar o nome de Todt Jejuti não for apenas porque ele concorre com crenças, mas porque ele ensina algo que desmonta a base emocional do controle? E se ele ensina que a palavra cria, que a atenção consagra, que o pensamento repetido vira templo? Se isso for verdade, então o jogo muda, porque a pergunta deixa de ser o que aconteceu lá atrás e vira o que estão fazendo com a minha atenção agora. E a atenção é a sua energia mais sagrada, porque é com ela que você constrói a sua realidade interna. Então, enquanto você respira e sente essa ideia se acomodar, percebe uma coisa. Talvez a tentativa de apagamento tenha falhado no único lugar que realmente importa. Porque mesmo que tentem esconder documentos, mesmo que tentem distorcer símbolos, existe algo em você que ainda reage. Algo em você que ainda escuta o tambor por baixo. Algo em você que ainda reconhece quando a verdade se aproxima. Não porque ela é confortável, mas porque ela é viva. E quando algo vivo toca você, você sente. Você sente e não sabe explicar. Você sente e quer ir mais fundo. Você sente e percebe que a história não está terminando. Ela está começando a abrir um corredor que você vai precisar atravessar, queira você ou não. Porque agora a pergunta não te pertence mais. Agora, a pergunta te escolheu. Talvez o que mais assuste não seja a ideia de terem tentado apagar um nome, mas a sensação de que, no fundo, ninguém consegue apagar aquilo que já foi reconhecido por dentro. Porque quando um símbolo toca a parte certa da sua consciência, ele vira memória viva. E memória viva não precisa de prova para existir. Ela se manifesta como presença, como um peso manso no peito, como um silêncio que de repente parece cheio de significado. E repara como ao longo dessa travessia você não recebeu apenas uma história, você recebeu um espelho. Um espelho que não mostra rostos, mas mostra mecanismos. Mostra onde a sua fé foi alimentada por amor e onde ela foi alimentada por medo. Mostra onde você aprendeu a obedecer para sobreviver e onde você esqueceu que também nasceu para compreender. E talvez a verdadeira revelação seja essa. O sagrado não te pede que você se diminua, ele te pede que você acorde. Porque existe uma diferença entre reverência e anestesia. Reverência é quando o coração se inclina sem se quebrar. Anestesia é quando a alma se cala para não sofrer a dor de pensar. E hoje, se algo te incomodou, talvez tenha sido exatamente a anestesia começando a falhar. Como se o véu não estivesse rasgando com violência, mas cedendo com delicadeza, deixando passar um fio de luz que não parece agressivo, só inevitável. E o nome Todt Jejuti, no fim, pode ser menos uma palavra e mais uma porta. Uma porta que não leva para fora, mas para dentro. Uma porta que te obriga a encarar a pergunta que você evitou durante tanto tempo. Quem eu seria se eu não tivesse medo de olhar? Quem eu seria se eu parasse de pedir permissão para existir com verdade? E quando essa pergunta nasce, ela não precisa ser respondida agora. Ela só precisa permanecer viva. Porque a escuridão mais
mais antiga não é a do mundo. É a de uma mente que aprende a se desconfiar. É a de um coração que aprende a se culpar por sentir. É a de uma alma que aprende a chamar de virtude aquilo que, no fundo, é apenas medo bem treinado. E talvez o motivo sombrio por trás de tudo isso seja simples. Um ser humano que aprende a ler por dentro se torna impossível de conduzir por fora. A partir daqui, você pode perceber uma coisa que muda discretamente o jeito como você respira. Nem toda voz que fala com autoridade carrega verdade, e nem toda verdade precisa de autoridade para existir. Algumas verdades se comportam como água. Elas encontram frestas, atravessam paredes, reaparecem onde ninguém esperava. E quando reaparecem, não gritam. Elas só continuam. Do mesmo jeito que uma lembrança antiga continua insistindo em você, mesmo quando você tenta chamá-la de coincidência. E talvez seja por isso que o fim desta jornada não parece um fim. Porque o que foi plantado aqui não é uma conclusão. É um chamado silencioso. O chamado para você observar o vocabulário que te habita, para perceber quais palavras te expandem e quais palavras te encolhem, para notar quando uma crença te aproxima do amor e quando ela te empurra para o pânico, para reconhecer que o seu discernimento não é inimigo do sagrado, ele é parte do sagrado. E se por algum instante você sentiu arrepio, resistência, vontade de fugir, vontade de continuar, guarda isso como sinal, não como superstição, mas como linguagem interna. O seu corpo é uma biblioteca que você passou tempo demais sem abrir. E talvez hoje você tenha encostado os dedos na lombada de um livro que alguém tentou esconder em você, não para te proteger, mas para te manter distante de si mesmo. Porque no fim, o que tentaram apagar não foi apenas um nome. Tentaram apagar a coragem de perguntar. Tentaram apagar a liberdade de perceber. Tentaram apagar a possibilidade de você descobrir que a sua atenção é o seu altar mais sagrado. E que tudo aquilo que disputa a sua atenção, disputa, em silêncio, a sua alma. E quando você entende isso, mesmo que só por um segundo, você começa a escolher diferente. Não precisa virar guerra, nem ruptura, nem desespero. Às vezes, a transformação real é discreta. Ela acontece quando você volta para a sua rotina e, no meio de um dia comum, percebe que uma frase volta sozinha, como se tivesse sido escrita por dentro. Eu posso sentir sem me culpar. Eu posso perguntar sem me envergonhar. Eu posso buscar sem me trair. E nesse instante, você entende que a porta foi aberta, mesmo que ninguém veja. Então, se você chegou até aqui, não trate isso como mais um vídeo. Trate como um encontro. Um encontro com a parte de você que não aceita mais viver em transe. Um encontro com a sua própria balança. Um encontro com a lembrança de que o sagrado não precisa te assustar para te conduzir. Ele só precisa te tornar mais lúcido, mais inteiro, mais verdadeiro. E agora eu quero te deixar com uma imagem que pode voltar em dias aleatórios quando você menos esperar. Um escriba em silêncio diante de uma balança que não julga, apenas revela. E ao lado, uma vela que não apaga, mesmo quando tentam cobri-la. Porque o fogo da consciência não se apaga com sombras. Ele só aprende a esperar a fresta certa para reaparecer. Se alguma coisa em você sentiu que essa travessia tocou um lugar real, não guarda isso sozinho. Deixa uma palavra nos comentários, nem que seja só uma sensação, só um eu senti. Compartilha com alguém que vive cansado de repetir sem entender, como quem oferece uma chave sem impor uma porta. E se você quiser continuar descendo por esse corredor com significado, se inscreve no canal. Deixa o seu like e fica por perto. Não por hábito, mas porque algumas jornadas só começam quando a gente decide não voltar a dormir. E a frase que fica como âncora, como semente plantada no silêncio é esta: quando um nome é escondido, o que ele protege não é a história, é a sua capacidade de lembrar quem você é.